Muito bem. Olá a todos, todas. Aqui estamos para dar continuidade ao nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Para aqueles que gostam de acompanhar essa atividade, tendo em mãos o capítulo que está sendo objeto de análise, num primeiro momento nós vamos nos concentrar no capítulo de número 16, intitulado Fenômeno Mediúnico da Vida Humana. O capítulo, como os anteriores, também se estrutura em 6 tópicos, que são a hipnose de palco e a hipnose natural, o centro indutor do lar, outros centros indutores, todos somos médiums, perseverança no bem e gradação das obsessões. Cada um destes tópicos vai permitir a André Luiz, como nós veremos, ir conduzindo o raciocínio do leitor, no nosso caso aqui do ouvinte, do participante desta conversa, à compreensão do fenômeno mediúnico, da forma como o analisa a doutrina espírita. E é muito bom sempre recordar isto. As manifestações espirituais, elas acompanham o espírito que jornadeia na Terra desde o mais recuado dos tempos. Desde o mais recuado dos tempos. Onde quer que nós façamos uma pesquisa, onde quer que nós nos detenhamos para um exame mais aprofundado, vamos identificar mesmo as manifestações espirituais. Do ponto de vista de como enxerga tais manifestações o Espiritismo, nós só podemos olhar a partir de um pouco antes do Livro dos Espíritos, publicado em Paris em 18 de abril de 1857. A preocupação em dar novas a respeito de como tais contatos deveriam ser organizados, que tipo de preocupação deveria levar os que dele participavam, levou Allan Kardec a escrever, logo nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, questões e respostas atinentes a tal contato. E pela repercussão que o livro ganhou, ele logo em seguida escreveu as instruções práticas para os fenômenos mediúnicos. Então, se há uma manifestação espiritual desde que o homem está na Terra, a manifestação espírita, ela precisa observar alguns cuidados, que é tudo aquilo que ele procura fazer nesta primeira edição. Na segunda, deu o Livro dos Espíritos, na segunda versão, porque existem outras edições da primeira versão, uma delas, inclusive, rotulada como perdida, que seria a terceira. Ele se encarrega de demonstrar a seriedade com que o Espiritismo, com que a doutrina espírita analisa esta questão do fenômeno mediúnico. E agora, André Luiz, quando chega no quarto final, nem isso, um pouquinho, no terço final do seu livro, ele vai começar a voltar, então, a atenção e despertar a nossa, justamente para detalhes ligados a esta manifestação mediúnica. Para Allan Kardec, e André Luiz não há dúvida alguma desse tipo de visão, nós devemos entender que somos, enquanto encarnados, participantes do mesmo processo com que nos relacionamos espiritualmente quando não estamos encarnados. E estas faces de uma mesma moeda
permitem a afirmação de que vivemos todos ao mesmo tempo conectados. É evidente que o avançar do nosso domínio a respeito das técnicas da mediunidade, no sentido de delas nos valermos para a nossa melhoria espiritual, vai fazer com que nós consigamos entender aquela expressão que Herculano Pires usava quando se referia a Chico Xavier. Ele dizia que o Chico era o primeiro ser interexistente que ele havia conhecido. De tal forma, o Chico estava envolvido com a tarefa, com a missão que ele veio desempenhar do ponto de vista da mediunidade, que ele era um ser que transitava entre dois mundos e transitava com uma naturalidade imensa. Ela começou a despontar quando ele ainda era uma criança, logo após a desencarnação da mãe. Antes, ele diz que não se recordava, embora identificasse a presença de espíritos, mas o que o marcou foi a mãe, que, tendo desencarnado quando eles eram muito pequenos, viu com tristeza o pai distribuí-los em vários outros lares, porque não tinha condição de tocar a sobrevivência e o cuidado deles. Nós temos que levar em consideração o período em que ele estava retomando a reencarnação. E passando por dificuldades, ele orava, como a mãe o havia ensinado. E foi aí, numa dessas preces, que o espírito da mãe lhe apareceu e começou a tranquilizá-lo. Ele conta, então, com muita tranquilidade, que aquelas visitas lhe traziam um conforto que ele jamais houvera experimentado, porque foi a primeira vez que ele se deu conta de que os amigos espirituais que temos, e os inimigos também, não deixam de se sintonizar conosco, razão pela qual o exercício da atividade mediúnica tem sempre que encontrar um fundamento, um objetivo. E o dele é mais do que evidente, olha a obra que a gente tem aqui pela frente. O André Luiz começa recordando o que foi dito nos capítulos precedentes. Ele fala da hipnose, né? E ele diz: vou estudar a mediunidade à luz do reflexo condicionado. Percebe por onde ele vai caminhar. Vou estudar por aqui, tá? Ah, mas eu que... Não, eu vou por aqui. É isto que eu estou fazendo. Eu estou buscando pontos de contato entre aquela que é a manifestação científica e Pavlov e as experiências de reflexo condicionado, só para mencionar um que nós passamos, ainda que superficialmente, dá a ele um ponto de apoio, para não falar de forma a que as pessoas que nos ouvem, que o leem, imaginem que nós estamos falando de algo completamente alheio às experiências que o homem tem enquanto encarnado. Se o Espiritismo, como registra Allan Kardec no Evangelho, no seu capítulo 1, dispôs-se a ser uma aliança entre o conhecimento científico e o conhecimento que as visões religiosas oferecem, você tem que buscar justamente um ponto de ancoragem para que as pessoas, olhando aquilo, digam: bom, não é nada extraordinário, isso não está longe daquilo que eu penso, não está longe daquilo que eu posso consultar, e não está mesmo, não está mesmo. Tanto que todo o combate da doutrina espírita, nem sempre feito pelos espíritas, é não dotar o fenômeno mediúnico de algo com raiz ou com viés sobrenatural. Não há nada sobrenatural. Não há porque é algo extremamente claro e presente na natureza. Não é um mundo à parte. Talvez o mundo à parte seja o que nós estejamos agora vivenciando. E é por isso que a gente tem dificuldade de ligações
com a realidade espiritual. Diz ele, no hipnotismo de palco, vemos alguém controlando o psiquismo de pessoas por alguns minutos, e o mesmo acontece diariamente em nossa vida de relação. No palco, o hipnotizador sugestiona hipnotizados em graus variados de passividade. Então, vamos desde o caso mais simples até aquele do tratamento de que ele deu notícia. A pessoa entra, é condicionada, trabalhada aqui, diz, olha, você vai ficar bom. E a pessoa sai dali com aquela ideia, melhorei, volta para a segunda já melhor, e ele faz com que ela dispare em si mesma o processo da autocura, da autocura. Na vida comum, diz ele, a sugestão é espontaneamente praticada e as pessoas a ela se rendem também em diferentes graus desde o berço. Desde o berço. Nós somos o tempo todo, por aqueles que são os nossos pais, sugestionados a adotar certos padrões, certas práticas, que quanto mais cedo forem apresentadas, melhores efeitos vão produzir. Eu digo, por exemplo, naquela questão para a qual eu tenho voltado a maior parte do tempo da minha existência, que é a do estudo. Quando você sugere ao filho, à filha, ao espírito que retorna à sua companhia, que ele desenvolva o hábito do estudo, que ele se enriqueça pela leitura, nós vamos perceber que, num determinado momento, esta sugestão vai fazer com que ele se interesse pela aquisição de livros, pela observação de cartazes, por certa facilidade de ter o interesse voltado para isso, que no momento seguinte vai depender daquilo que você faz. Então, se no primeiro instante ele é sugerido e vai poder ganhar corpo, porque logo depois vem o convívio escolar, vem outras pessoas fazendo a mesma coisa, se ele não te vê ler em casa, ele nunca vai ler como você gostaria que ele fizesse. Ele precisa estar envolvido com isso. Lógico, não precisa ser um fanático como eu, como as estantes demonstram aqui, né? Pode ter uma vida mais normal um pouquinho. Porém, eu não lembro em nenhum momento, aqui, pensando nas figuras do Rubens e do Renato, eu não lembro em nenhum momento de vê-los afastados dos livros. Não lembro mesmo. Tanto que uma das coisas que mais me deixou assim feliz foi quando ambos começaram a me apresentar suas estantes. Olha, aqui está a minha estante. Então, isso eu comprei para poder estudar. Mas eu tenho esse livro. Não, mas é seu, né? Mas você pode usar. Não, faço questão de ter porque você me ensinou a rabiscar livro. E é verdade, eu sou um rabiscador de livro. E vou usando, vou dialogando. E eles disseram, então isso é muito bom. Ambos foram sugestionados, nós trabalhamos sobre eles no sentido de que gostassem daquilo, e quando pegaram o gosto, observaram que os seus pais, os seus companheiros, também estudavam da mesma forma. Então, você tem a sugestão, que é espontânea, e, em seguida, vem a preparação desenvolvida, o despertar pelo próprio espírito. É o que ele diz no tópico seguinte, o centro indutor do lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. O espírito reencarnado no período infantil recolhe dos pais os mapas de inclinação e conduta que lhe nortearão a existência em processo análogo àquele, ele faz a menção aqui, vamos nos situar no tempo em que o livro foi escrito, da escola primária, hoje não mais existente, do ensino fundamental, e em alguns casos até no ensino pré-escolar,
pelo qual a criança é impelida a contemplar ou mentalizar certos quadros para refleti-los no desenvolvimento natural da instrução. Então, as experiências que a criança vai adotando, essas experiências devem ser, num primeiro momento, colhidas no próprio ambiente onde ela renasceu, porque ali ela vai precisar dos cuidados de pai, mãe, vai precisar do apoio deles no sentido de prepará-la para uma nova existência. Particularmente na leitura, eu acho que nós, os espíritos reencarnados, num momento como o que estamos e num país como o nosso, temos para com os espíritos que nos chegam uma tarefa que é muito grande. Se nós nos voltarmos para a França do século XIX, onde, por exemplo, os livros tinham larga circulação, onde os jornais estavam o tempo todo trazendo capítulos de obras que são hoje por nós admiradas, lidas, relidas, como as de Balzac, particularmente, né? Nós vamos perceber o quanto esses autores se valeram do mecanismo que tinham para um processo de instrução generalizada dos espíritos que ali estavam. A intelectualidade do século XVIII, aquela que passou a gostar da enciclopédia, da síntese do conhecimento, ela ainda era uma parte do país que recebia aquela carga de informações. Porém, aquela carga foi suficiente para despertar nos que vieram na sequência, a partir do exemplo que lhes foi dado por aqueles que com eles estavam, no sentido de instruir-se. E nós vamos ter, então, a disseminação que vai chegar à escola, que vai chegar às salas de leitura, que vai chegar aquilo que na França mais chama a atenção de quem visita com os olhos, por exemplo, que eu tenho, que são as livrarias. Livrarias que são centenárias. É uma tristeza quando a gente ouve ou vê, ao visitar um lugar, que uma livraria no Brasil fechou. Isto é muito triste, porque, lecionando, eu percebo a dificuldade que os alunos que participam do processo de formação profissional de determinada carreira têm para uma leitura de um texto simples. Eu não estou me referindo aqui a um texto filosófico. Eu não estou pensando em trabalhar aí um diálogo socrático, muito menos uma das obras de Friedrich Nietzsche. Não, nada disso. Não estou esticando a corda, nem pegando o ser interexistencial, o ser consciente do Herculano Pires. Essa obra é uma obra daquelas que a gente lê, relê, e fica sempre na dúvida se entendeu aquilo que estudou. Por quê? Porque é uma obra profunda, é um exercício filosófico do ponto de vista espírita. Quando lemos um autor que é um autor que tem uma profundidade maior na maneira de abordar, nós, então, vamos precisar de recursos. Veja como o processo vem por camadas. Então, uma elite se preparou, essa elite influenciou a formação de outros tantos atores que acabaram disseminando e acabou chegando nas famílias. Então, pensar na França sem a instrução escolar é impossível. E o processo que eles adotaram para isso foi um processo que o mundo inteiro copiou. O mundo inteiro copiou. Ah, mas não havia as escolas no passado? Sim, mas presta atenção, eram escolas de elite. Escolas de elite, e estas sempre estiveram. Quem pega o Hermínio Miranda, por exemplo, quando nos fala a respeito da vida do Egito, recordando-se em parte de algo que ele próprio experimentou, diz: este conhecimento que hoje nós disseminamos sobre reencarnação, sobre vida do mundo espiritual, era um conhecimento que as escolas tinham, mas eram escolas iniciáticas, das quais participavam pouquíssimos.
para não dizer apenas alguns privilegiados. Isto vai mudando, vai mudando. E agora André Luiz transpõe. Ele vai dizer que quem tem que ser o modelo são os pais. Presta atenção. Almas valorosas, de alto padrão moral, obtido em numerosas encarnações, são exceções no lar, porque se sobrepõem aos padrões pela vontade mais enérgica de que se fazem mensageiras. Porém, esse é um ponto fantástico para a gente ver o grau da nossa responsabilidade. A maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente os pais, transformando-se temporariamente em instrumentos ou médiums dos genitores, à face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Então, olha a realidade que nós temos. Isto faz com que haja, então, uma preocupação imensa. Em O Livro dos Espíritos, e aí depois, por favor, confiram, porque eu vou fazer citação aqui de memória. Está na casa do 38, tá? Não sei se 381, 2, 3 ou 4. Agora, depois vocês confiram, por favor. Mas está na casa do 38. Até quando Kardec fala da infância, ele pergunta qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância. E eles respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Mais acessível. Tem mais na questão, mas estou aqui lembrando da resposta nesse aspecto. É mais acessível. Né? Então, nós vamos ver que, sob esse aspecto, os pais detêm uma janela que cada vez fica mais apertada. Por quê? Porque o acesso à tecnologia, o acesso a uma informação com características mais amplas, vai diminuindo aquilo que, para os da minha idade, eu vou até esquecer, porque as restrições eram imensas. Mas para aqueles que detêm aí a faixa dos 40 anos, a facilidade de acesso às informações era muito maior, muito maior. Eu sabia que haviam discos, eu até os colocava nas mãos, mas eu não tinha como tocá-los. Não tinha nenhum aparelho que pudesse fazer isso. Então, o acesso à diversidade do ponto de vista dos meios para aprendizado era muito grande. A fita cassete, que permitia fazer um curso de inglês sozinho, através da tradução de textos, das músicas, etc., foi algo ao qual eu tive acesso quando tinha 15 anos, 16 anos. E quando eu olho a idade do Renato e do Rubens, uma geração já na casa dos 30 anos, por isso eu me reportei aos 40, o Rubens e o Renato já tinham acesso ao DVD. E era uma realidade completamente diferente. O VHS, eles achavam interessante, mas diziam: pai, a qualidade não é tão boa da imagem. Puxa, quem me dera tivesse acesso ao VHS. Né? Fui ter mais tarde. Então, veja que a facilidade do aprendizado visual, que ao mesmo tempo é um limitador do raciocínio, porque tudo fica ali, na imagem, rápido, e o sujeito cobra, então, que você passe uma mensagem em alguns poucos segundos, porque, do contrário, o desinteresse vai embora. Isso contrasta totalmente com o ato de ler, porque não dá para ler uma mensagem do Evangelho comentada por Emmanuel, um único versículo,
sem prestar atenção na estrutura da frase que ele emprega, sem prestar atenção no raciocínio que ele fecha, e isso você não faz em fração de segundos. Posso até ler a página em segundos, como li a questão do Livro dos Espíritos, recordando-me dela de segundos. Olha, está lá na casa do tal, diz isso, qual a influência que pode ter, etc. Olha, é para ser acessível às impressões. E são essas impressões que são papel-chave quando a gente pensa na infância, né? As experiências que a criança tem, as impressões que ela recebe, elas vão ajudá-la a mudar aqueles moldes que ela tem. Então, é essa facilidade que a infância oferece para os pais atentos a essa tarefa. Lógico que depois eles vão seguir em frente, e é por isso que ele, no tópico terceiro, coloca o papel de outros centros indutores. Primeiro, é o ambiente onde você renasce. É ali que a coisa vai funcionar. Então, o pai que tem que lutar para sobreviver, que tem que trabalhar para a própria manutenção da casa, e muitas vezes esse trabalho é dividido entre os dois em razão do custo de vida experimentado, e não é uma questão de Brasil, é uma questão da sociedade como um todo no mundo. Não vai conseguir exercer esse tipo de influenciação sobre o espírito reencarnante tal como ela deveria ser. Não vai mesmo, né? Ainda que ele queira, os horários de convívio serão muito pequenos e alguém vai estar cansado no momento em que isso se der. E esse alguém tanto pode ser o filho, que teve uma jornada com outras atividades, outros lugares, como podem ser os pais, que chegam em casa e talvez a última coisa que queiram é estimular que haja por parte deles algum outro compromisso. Talvez revele muito daquilo que a gente vislumbra hoje. Porque as famílias as quais nós temos, e em gerações anteriores, tinham um número maior de filhos. E mesmo assim essa influência era exercida. Minha avó mal sabia assinar o próprio nome. Ela ditava as receitas todas de memória. Não tinha como anotá-las, mas ela guardava. E tinha lá as suas tacadas para acrescentar isto ou aquilo na receita, que você, se fosse observar, tinha que perguntar, mas e isto? Ah, isso aqui é que eu ponho tal coisa para deixar mais assim ou assado. Puxa, então precisava anotar essa coisa, porque do contrário eu não vou saber fazer. Não vai ficar igual, como não ficava. Ela tinha lá os seus traquejos, mas não sabia escrever muito limitadamente. Quando ela tinha que ir ao local de votação, ela dizia assim, eu não posso ser apressada, porque eu vou ter que quase desenhar o nome. E ela desenhava o nome para poder ir cumprir o compromisso com a justiça eleitoral. Mas fazia questão de ir. Pedia um tempo, desenhava, esse tempo era dado, os mesários sempre são pessoas assim bem solícitas, felizmente. Ela fazia o exercício do voto, ia lá. Quando tinha que escrever o nome do candidato, então, ela dizia assim, abençoada a hora que o número facilitou, porque o número é mais rápido. Então, vejam, só que nenhum dos 5 filhos que ela recebeu como companhia para a jornada, nem os 2 netos que a ela foram agregados em decorrência das circunstâncias da existência, nenhum de nós foi exonerado do estudo. Nenhum. E todos tiveram que avançar no estudo até conseguirem chegar a um ponto que ela dizia, acho que agora você toca a vida. Ela não tinha a instrução. Meu avô também não era uma pessoa
com facilidades, embora tivesse posses materiais antes do casamento, depois acabou por perdê-las em razão de investimentos errados. Também ele não era uma pessoa instruída, como as gerações subsequentes acabaram sendo. Mamãe de longe cobrava. Eu não me lembro de um contato com minha mãe que a cobrança sobre o estudo não aparecesse. Ela, antes de perguntar se a gente estava bem, queria saber como é que as coisas estavam em termos de estudo. Como é que a gente tinha desenvolvido. Então, veja, surge, qual vai ser esse segundo ponto? Vamos lá com o André Luiz. Em todos os planos determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Cada reencarnante traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental da notícia, no fluxo revelador com que se apresenta. Se os pais guardam sintonia, com as forças que os ligam aos filhos, a vida segue em harmonia perfeitamente entrosada. Se há divergências, começam os atritos após a primeira infância, devido às interferências inevitáveis perturbando os circuitos em andamento. Daí o surgimento de incompatibilidades e disparidades que a genética jamais vai conseguir explicar. Pelo contrário, a genética vai buscar compatibilidade. Quando ela encontra a incompatibilidade, ela dá o resultado negativo para o exame de DNA, dizendo, olha, o pai não pode ser ele. É por isso que, no âmbito do judiciário, quando alguém recebe uma ação de investigação de paternidade e está certo de que não é o pai da criança, a primeira coisa e a principal que deve fazer é solicitar o exame, porque feito o exame, o laudo será categórico e ele vai ficar tranquilo. Não sou mesmo, eu disse desde o princípio que não era. Agora, tenho dúvida se sou. Bom, então vai fazer o exame. Mas e se apontar? Bom, não é só esta prova, outras serão agregadas, porque o exame é confiável ao extremo em dizer quem não é. Mas em relação a quem é, as características vão precisar ser melhor trabalhadas. Então, percebam, as incompatibilidades não são explicadas pela genética. Sob a influência de desencarnados, os filhos exibem tendências inquietantes e desafiam a autoridade dos pais. Quantas vezes a gente não vai encontrar exatamente esta expressão? Mas parece que não fui eu que criei. Sim, presta atenção, quem criou aquele espírito foi Deus. O que você podia ter feito, e talvez não tenha sido suficiente, talvez o espírito seja bastante renitente, Kardec explora isso bastante, né? O pai dá bom exemplo, mas o filho envereda pelo lado do mal. O que eu faço? Nada. Você fez a tua parte. Você fez a tua parte. Sou responsável pelo desacerto dele? Não posso ser, porque cada um de nós foi criado por Deus e tem a sua trajetória. Agora, enquanto eu posso influenciá-lo, eu devo fazê-lo. Eu devo. É isso que o conhecimento espírita nos acrescenta barbaridade. É uma informação que é rica demais e que não está presente em outra visão. Os pais são orientados, dependendo da visão filosófico-religiosa, a se impor com autoridade. E a doutrina espírita nos vem falar que o que cala fundo é o exemplo, não a autoridade. Até o ditado que a gente repete, mas não aplica, né? Não é o faça o que eu mando e não faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Esse ditado não tem lógica. É faça aquilo que eu te exemplifico. E aí fica difícil. Olha, você não pode fumar, mas pega lá meu maço porque eu vou ali fora para fumar. Você não deve beber, mas vai na geladeira pegar a cervejinha do pai, traz a próxima.
Você não pode, e o seu comportamento, então, passa a ser assimilado por aquele que está ali para ser influenciado, como sendo revelador do contrário daquilo que você prega. Então, você está falando uma coisa, vivendo outra, descompromisso está ligado. Mas ele está falando de outros agentes, e a escola é um fortíssimo agente nesse processo de indução. A escola edificante, diz André Luiz, espera-os nas linhas da civilização. Eu vou usar a palavra como está aí, tá? Acho que o conceito de civilização é um conceito muito complicado do ponto de vista sociológico, mas é a maneira como ele se expressa. Emmanuel também trabalha isso em A Caminho da Luz, e são as visões partilhadas por ele. Hoje, talvez, a gente não veja essa ideia de civilização desmerecendo outras, porque, de repente, se entende que a civilização é algo eurocêntrico, e isso não é verdadeiro. A Europa influenciou muito, porque foi através dos espíritos que ali estavam, embora haja posicionamentos contrários em relação a vikings, em relação a fenícios, inclusive no que diz respeito à América, ao Brasil, que aqui teriam estado, etc., anteriormente, mas foram eles que, com seus hábitos, seus costumes, suas ideias, acabaram por nortear aquele processo que levou à Oceania, levou à América e, de certa maneira, uma parte da África a adotar certos hábitos. Mas nós não podemos fazer o mesmo raciocínio para raças ancestrais, né, grupos étnicos presentes na África, raça, vamos tomar aí por raça humana, para também uniformizar a conversa nos nossos dias, a raça humana, mas grupos étnicos africanos, grupos étnicos chineses, e sem contar do poço de riquezas que foi o Mediterrâneo. Quer dizer, civilizações ali, berços de informações riquíssimos, que seria da nossa realidade sem o alfabeto que é grego. Nós viemos com aquelas expressões recuadas no tempo e aprendendo, então, a pontuar, a inserir vogais. Isso tudo era uma realidade não presente em outros povos, e sem que a gente possa falar muito em relação à China, a Japão, por serem culturas das quais o meu conhecimento é nenhum, para dizer que não é o conhecimento de alguém que fez leituras, mas muito superficiais. E para a gente ter uma ideia de como funciona, tem que conviver, tem que estar lá, tem que participar, pode ser que uma experiência futura, reencarnatória, se dê num desses países, se já não se deu em reencarnações precedentes. O fato é que ele nos diz: os mestres são orientadores dos aprendizes, que, atentos, são médiuns temporários de seus instrutores para harmonizar ondas mentais. Porquanto, quando ensinam, os mestres tornam mais lentas as oscilações que emitem, e os alunos mais curtas as suas oscilações, visando ao necessário ajuste de nível, para que a permuta dos agentes espirituais se faça com segurança. Então, é óbvio que o ensino que vai atingir esse processo é o melhor ensino de qualidade. A palavra qualidade do ensino é uma palavra presente como regra em todos aqueles que buscam trabalhar para a efetividade do processo de instrução. E hoje pressupõe uma abordagem que seja multidisciplinar, que faça com que a criança, ao ingressar numa nova experiência ao lado de convívio, que pode ser que ela tenha tido experiências numa encarnação anterior, mais seleta, talvez, já em bancos mais abertos, a depender de onde esteve, ela vai, então, aprendendo com o conjunto e aprendendo que as visões
são visões diferentes e todas elas respeitáveis. A última coisa que se pode pensar no processo educacional é dizer que há uma visão que é única. Nunca é única. Nunca é. Quebrar isso depois torna-se quase que impossível, porque o sujeito sai com uma ideia de que só o que ele pensa do mundo é correto. Olha aí os atritos por causa de bobagem. Bobagem. São visões diferentes. Ah, mas a dele é errada, a minha é certa. Para com isso. Jesus nos disse que ele era o caminho da verdade e da vida, mas não disse que era a verdade. Aquela tradução equivocada que aparece na Vulgata é um escárnio, porque aí vem alguém e diz, não, eu sou detentor da verdade, se você não me seguir, está no fogo do inferno. Que bobagem, pretensão, ridícula, ridícula. Há uma mensagem do cardeal Arcoverde no livro Falando a Terra. Nós estamos fazendo agora a divulgação dos posts do livro Falando a Terra. Foi a primeira vez que concordamos, a Dani e eu, em fazer uma abordagem de uma obra. A gente vinha picando e, de repente, olha, vamos fazer uma série? Vamos. E começamos a trabalhar nos posts diários, Instagram, TikTok, que está nos surpreendendo com visualizações, um lugar que eu nunca imaginei poder fazer uma publicação de natureza espírita. Mas está lá. E nesses posts aparece uma mensagem do cardeal Arcoverde. Quem tiver o livro Falando a Terra, reveja essa mensagem se já não a conhece. Ele mostra como essa visão que quer ser única atrapalhou uma tarefa que podia ser muito mais ampla. Nós estamos falando de um cardeal, de um príncipe da igreja, alguém que tem um grau de responsabilidade ao longo dos séculos que é imenso. Ninguém recebe um chapéu cardinalício, porque é assim que ele é reconhecido, nem muda as vestes eclesiásticas, sem ter uma influência enorme. A mensagem é única, única. Vale a pena voltar lá, porque alguém que experimentou isso, todos que vão a São Paulo transitam pela Cardeal Arcoverde, a homenagem é feita justamente em relação a essa pessoa que tem esse espírito que teve reconhecimento ao longo de várias cidades no Brasil, etc., sem que lhe soubessem maiores detalhes, o sujeito homenageia como acha que deve homenagear, mas ele mostra o quanto essa história de dizer que a minha verdade é a que importa. E não é assim, não é assim. Nós vamos conhecendo parcelas, e a principal verdade que Jesus nos veio trazer é a respeito do que somos. É essa verdade que ele insiste e que sumiu. Ela some, ela desaparece. Então, aquilo que era para ser o ponto principal do seu ensino fica escondido. Ele não é o espírito que avançou mediante o próprio esforço, ele é Deus. E quando eu coloco uma mensagem que é avance, porque você consegue, vocês vão fazer mais do que eu, vocês conhecerão mais do que eu, vocês poderão corrigir, vocês... Não. Olha, ele está lá, então você se volta para ele para pedir. Peça, 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 e quem sabe ele te ajuda a obter. Mas eu sou representante dele. E se você não fizer aquilo que eu quero, você está condenado. Você está afastado. Também sou eu que vou te colocar lá ao lado dele. Vocês percebam como a pretensão vai fazendo com que uma visão se transforme num determinado ponto que enceguece os outros. É como se eu tapasse a visão do sujeito e não deixasse que ele abrisse, né? O resultado mereceria uma conversa enorme aqui. Diz ele que, a partir daí, nós vamos ter que prestar atenção, porque também há alunos desatentos, que permanecem ausentes do benefício, pois ligam-se a outros circuitos que lhes retardam a marcha, fazendo-lhe cair o rendimento. Além da escola, diz ele,
o espírito terá que enfrentar o trabalho profissional, buscando algo que represente as experiências que ele já conquistou. É o que se chama normalmente de vocação. Algo com o qual ele já esteve familiarizado, vai facilitar o desenvolvimento do trabalho. E aí, André Luiz, numa frase lapidar, ensina a gente: cada setor de trabalho é novo educandário, em que os supervisores convocam os cooperadores comandados ao esforço de melhoria e sublimação. Nessa harmonização mental, temos os orientadores na condição de espíritos protetores e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. O tópico 4 é, então, a referenciação, a reverência a Allan Kardec, que dos espíritos ouviu e concluiu: todos somos médiuns. Nos centros de atividade referidos em nosso estudo, encontramos o reflexo condicionado e a sugestão, que são ingredientes que vão ajudar na obra de educação e aprimoramento. Como é que era mesmo a frase do Espírito Verdade? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quer dizer, eduque-se e aprimore-se. Seja alguém melhor. Amai-vos, Jesus nos ensinou, exemplificando. Mas instruí-vos, ele tinha certeza que a capacidade de compreensão daquele momento era muito pequena. Tanto que disse: vai ser necessário que eu vá, que outro venha, a pedido, vão pedir ao Pai, serei eu o intercessor, e ele então vai vos fazer recordar daquilo que eu disse, porque sabia que iria ser confundido completamente. O espiritismo é confundido por aqueles que se dizem seus seguidores. O sujeito tem a coragem de fazer uma exposição em que Allan Kardec não aparece. Com todo respeito, mas com todo respeito a quem se arvora em fazer exposição espírita, ignorar Allan Kardec é algo inaceitável. Como é que você vai esquecer de onde é a base? Ah, mas está superado. Por quem? Me diga, quem, em que momento o superou? Em que momento? Quem não o conhece pode até dizer uma bobagem dessa, mas quem o estuda, quem o analisa, vai chegar à conclusão de que nós ainda dele não tiramos tudo o que podemos tirar, porque as suas obras, primeiro, estão sendo esquecidas, deixadas de lado. O sujeito melhora a edição, aumenta o número da letra, enriquece, muda a tradução, compila. Mas e o estudo? Ah, vamos estudar a obra X, do autor Y, do espírito Z. Tranquilo, isso é ótimo. Nós já fizemos isso. Mas nunca nos apartando daquele que é o encarregado de fazer essa tarefa e que veio, como Jesus havia predito, trazer uma informação de sentido consolador, né? O consolador, no sentido de mostrar que o que somos não termina na existência. Aliás, precedeu a existência. Todos somos médiuns. Continua, então, André Luiz. A alma conquista mais liberdade à medida que acumule mais conhecimentos no livro da vida. Então, quem não conhece, não se liberta, porque ele fica atado àquelas informações que ele é incapaz de contrariar. Ele não tem recursos para confrontar aquilo. Então, alguém fala uma bobagem enorme, e foi por isso que eu destaquei, porque a tribuna espírita, a escola de estudo espírita, ela tem a tarefa de alargar o conhecimento, não de estreitá-lo. Não de estreitá-lo. E para alargar o sujeito, então, precisa mostrar Allan Kardec. Precisa mostrar o que os espíritos lhe
ofertaram, e a todos nós, maiores possibilidades de realização, mais se ampliam caminhos à visão da criatura que necessita, a partir daí, vigiar suas escolhas. Olha como é racional o desafio. Eu vou conhecendo mais. Resultado, eu vou me assenhoreando de informações que eu não tinha. Porém, as minhas escolhas passam a ser mais sérias, porque agora eu conheço. Aquele que não conhece, ele não detém condições nem de escolher nada diferente. E a gente olha para pessoas que transitam conosco e vê a dificuldade que um conhecimento não obtido lhes traz, porque você fala de coisas que para elas representam assim algo nem trabalhável. Não é trabalhável. Por incrível que pareça, estamos no século XXI e há pessoas que não têm essa capacidade de trazer. Consequentemente, vem mais uma coisa que nós, espíritas, precisamos atentar. Mais encargos vamos trazer para serem administrados e maior será a extensão das nossas responsabilidades. Quando aumentamos a nossa influência em diversos campos de interesse, mais persistentes se tornam os apelos para que nós não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Quem avança está na vanguarda e tem que ver a retaguarda na viagem ascensional. Toda subida e todo progresso exige duas coisas que a gente não gosta de ouvir falar, né? Suor e disciplina. Então as pessoas dizem, olha, eu não vou estudar porque os espíritos me instruem. Jura? Como? Explica para mim. Se Allan Kardec, que teve a tarefa de trazer os ensinamentos organizados dos espíritos, a partir de apontamentos que outros fizeram e dos seus próprios, tinha que ter um rigoroso esquema de disciplina, porque nada lhe era favorável. Se Chico, o médium que nós tanto aplaudimos, trouxe mais de 450 obras, como ele as produziu, não deixando de ir ao trabalho todos os dias, sem organizar-se em disciplina. Então, sem suor, sem disciplina, sem esforço, ninguém vai conseguir nada. Não adianta, é ilusão, é ilusão. Diz ele, somos todos assim médiuns, a cada passo, refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. Todos somos médiuns. O que depende isso, Nazil? Olha, depende da maneira como nós nos sintonizamos. Se nós queremos permanecer estacionários, é só lembrar das encarnações anteriores. Não tem gente que vive dessa ideia, puxa, quem será que fui? Eu tenho a impressão que nada relevante, por mais relevante que o grupo daquela época pudesse achar fosse. Não tem relevância alguma no transitório. Não tem. Jesus insistia nisso. Não se apegue ao transitório. Porque você não consegue viver aquilo. Esquece. E aqueles comportamentos representavam, para muitos de nós, a ausência do conhecimento. Agora, com o conhecimento que conseguimos ir acumulando aos poucos e com muito esforço, muda a nossa visão. Então, a nossa sintonia mental vai mudar. Ela tem que mudar, porque se eu me mantiver atado ao que era em encarnações anteriores, se eu me mantiver atado a práticas que me conduziram aqui a uma nova oportunidade, eu não vou conseguir ampliar. Lá no capítulo 14 do livro dos Médiuns, há a clareza, né,
de que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Dá para entender agora o André Luiz? Pegando Allan Kardec e situando, eu sou passível da influência dos meus genitores, sou passível da influência daqueles com quem eu convivo, sou passível da influência daqueles com os quais eu trabalho, passível da influência daqueles com quem eu estudo. É esta passividade que não exclui, porque todos somos espíritos, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Ora, eu sou um espírito, eu influencio, eu sou influenciado, eu sou um médium, eu sou um meio de captação. Né? É evidente que nós estamos pensando, e fomos trabalhados para isso, nas influências que decorrem dos que estão desencarnados. Mas, gente, se há processo obsessivo de encarnado para desencarnado, entre encarnados e de desencarnado para encarnado, sem falar na auto-obsessão, que jeito eu posso jogar fora a ideia do todos somos médiuns, do livro dos médiuns, né? Que jeito eu jogo fora? Que jeito eu posso jogar fora? Não tem como, né? Essa ideia de que todos somos fica muito aclarada, e esse raciocínio é muito evidente. Agora, então, no tópico 5, ele diz a perseverança no bem. Então, se eu não quero me ligar com o que está para trás, porque eu recebi um novo conhecimento, isso ampliou a minha capacidade de enxergar as coisas, de tecer raciocínios mais lúcidos, mais lógicos, não aceitar certas coisas que me são postas como se fossem verdades intransponíveis. A gente olha para aquilo falando, não é, não dá. Aumenta a minha responsabilidade. O que eu tenho que ter? Ao André Luiz, perseverar no bem. Perseverar no bem. E aí eu tenho que cuidar daquelas 3 coisinhas que ele deu, né? E que são, assim, categóricas. Quando a gente leu, olha, isso vai voltar mais vezes, eu me lembro de ter observado. A atitude ou companhia que nós temos, a leitura ou conversação que nós mantemos, se são menos edificantes, nós voltamos a correntes invisíveis que têm afinidade e passamos a desenvolver hábitos indesejáveis. É uma questão de alerta. Se eu não conheço, gente, esquece, porque eu serei conduzido sem capacidade. Mas à medida que eu conheço, na medida em que eu me instruo, eu tenho que sair disso. Então, certas companhias, certas atitudes, eu tenho que trabalhar para influenciar positivamente, não ser por elas influenciado de maneira a permanecer estacionário. Certas leituras, certas conversas, eu tenho que mudar a maneira de fazê-la. Por quê? Do contrário, eu vou ficar naquele menos edificante. E quem permanece em condição menos edificante se sujeita a interferências espirituais que não são boas, que a gente pode chamar aqui de influências negativas, tá? Só para usar a polarização e ficar tranquilo. Então, eu tenho que buscar a positiva, aquela que não vai me levar a caminhos vampirizadores, de obsessão, de ideias que são destrutivas, etc. Por isso é que o capítulo termina com gradação das obsessões. Nossos estados de tensão, a letra pequena não facilita quem tem que usar óculos, né? Precisava usar lupa para chegar perto assim, e tem hora que eu avanço é por causa disso mesmo, tem que chegar mais de perto. Nossos estados de tensão sintonizam-nos com forças violentas que se insinuam em nossa aura, resultando em atitudes de cólera arrasadora, que nos induzem a nos transformar em médiuns de ações delituosas,
arrastados em associações mentais da mesma natureza, à semelhança de reações em cadeia. Veja o que acontece aí. Por isso ele diz: às vezes nós nos transformamos em loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em situações de lugar ou tempo, doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia. E por quê? Porque nós ficamos nestes condicionamentos viciosos. O que nos traz isso? Segundo ele, graves compromissos que foram sugeridos por outros, mas acolhidos por nós. Então, é imperativo fazer aquilo que o livro Pensamento e Vida tanto insistiu em nos mostrar. Buscar a realidade maior, buscar a divindade. Porque o objetivo que cada um de nós tem, enquanto ser criado, é evoluir a ponto de ter o pensamento harmonizado com o do Pai. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus, no sentido de entender o que precisava ser feito, no sentido de entender a missão de que ele se achava revestido, não no sentido de tomá-lo como Deus. Não, é equivocado. Para a sua vida, no momento em que ele estava na Terra, embora ele tenha contraditado muitos dos ensinamentos que eram ofertados por entendê-los inadequados ao espírito que precisa avançar, quem é mais valoroso, o sábado ou o homem? Ah, vocês acham que é o sábado, olha, é o homem. Se cair um animal, você faz o quê? Deixa ele morrer porque é sábado? Não, eu corro lá e tiro o animal. Caramba, se você faz isso com o animal, por que eu não posso dizer para esse cara, pega a tua cama e vai para casa? E eles ficaram sem saída. Porque ele confrontava. A ideia religiosa para ele não era a ideia preponderante, por isso ele não fundou nenhuma ideia religiosa. Nenhuma, nenhuma. Não há, nas suas palavras, nenhum propósito contra sacerdócio, contra isso, nada. Ele não quer saber de harmonização com nada disso. A ideia dele é outra, é uma ideia de harmonização do espírito com o seu próprio íntimo, evoluindo. Então, eu e o Pai somos um, porque eu sei aquilo que ele me delegou por fazer e vim aqui exemplificar o desapego, o amor a quem lhe demandasse atenção, o interesse na instrução, o trabalho diuturno em favor do bem. São exemplos assim. Estes, o que ele nos veio trazer. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Você sabe por quê? Porque, lembrando dessas 5 entradas, eu já me peguei louco temporariamente, falando asneiras fenomenais, parecendo que tomado por algum tipo de sugestão em minutos que quem está perto eu tenho até pena, alienado mental, porque fazer certas coisas em determinados lugares, em determinados momentos, por que fiz? Depois vem o remorso. Mas eu podia ter evitado? Claro que sim. Afinal de contas, conhecer significa armar-se para tomar medidas que te tragam para o bom caminho. Não para ficar perdido, doente de raciocínio. Como é que eu fui pensar numa coisa dessa? E pensei. E mais do que pensar, executei. Médiuns lastimáveis da desarmonia. A gente sintoniza. E sintoniza por quê? Porque quer. Não é porque é menor do que alguma coisa, não. E aí diz ele, como você fica viciado, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia.
Essa é uma frase para a gente pegar, recortar. Eu sempre brincava com vocês quando a gente estava juntos estudando, né? Tem algumas que era para fazer, anotar e pregar na cabeceira. Essa é uma. Perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os problemas de sintonia. O outro tem responsabilidade na mesma medida em que eu tenho. Ah, mas eu fiz porque eu estava obsidiado. Precisamos entender por que você chegou nesse processo de obsessão. Com que tipo de pensamento você norteava o seu dia a dia? Que tipo de companhia espiritual nós atraímos? É do Divaldo essa síntese que eu repeti ontem ainda num programa que eu acho fantástica, né? A língua portuguesa dize-me com quem andas e eu direi quem és. Diz o Divaldo nessa síntese linda. Dize-me quem és e eu direi quem te acompanha do ponto de vista espiritual. Então, nós não seremos virtuosos se atrairmos companhias que não são. E se não formos suficientemente maduros, conscientes do que nós já aprendemos, do que nós já sabemos, para bloquear o acesso de natureza espiritual que não nos quer ver avançar. É a ideia de estar com a retaguarda ou com a frente. O que eu quero, o que eu desejo? Melhorar-me. Então, eu tenho que buscar a frente. Onde está a frente? Em mensagens que edificam, em informações que constroem, em sugestões que nos fazem pensar no melhor. Porque a primeira menção, a primeira conclusão que nós chegamos é a do pior. A gente nunca pensa no melhor. E o que é isso? É justamente pegar-se com o passado. Será que se eu estivesse no lugar da pessoa, eu teria conduta diferente? Porque muitas vezes a minha conduta seria a dela, não fosse pior do que a dela. Então é preciso ser suficientemente maduro para observar as coisas dessa maneira. É muito, muito importante. Eu destacaria, de todas as leituras que nós fizemos, essa frase: perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os problemas de sintonia, porque isso tem a ver com a obsessão, e ficaria com a do item anterior, o quinto, quando diz que é imprescindível recordar sempre o impositivo da perseverança no bem. A gente vai ficar por aqui, porque não dá para avançar para o outro com o tempo que temos pela frente. Eu teria que sacrificar muito do que ele tem de informação, e o propósito não é esse. Fica mais curto o encontro de hoje, porém espero que ele tenha sido tão enriquecedor, porque para mim sempre é enriquecedor abordar essas questões, para cada um de vocês que nos acompanha e que vai ter acesso a esse material quando ele estiver disponível. Obrigado. Até a próxima.